convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos do versículo 6 até o versículo 13. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero te convidar a interagir conosco. Os irmãos aqui, nossos irmãos em Cristo, da Igreja de Nazareno Central, que estão assistindo, interaja conosco. Coloca uma carinha aí, um coraçãozinho. Você que não é da nossa igreja, mas está presente nessa live, diz aí de qual bairro você é, se você é de Paraíba do Sul ou não, de qual cidade você está participando conosco nesta noite. Porque no final nós queremos orar pela sua vida. Se você tem algum pedido de oração, hoje nós vamos falar sobre oração. E nós queremos orar por você e pela sua casa. Então, interaja conosco. Nós vamos adorar ao nome do Senhor juntos nesta noite. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 13. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, que o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu tenho certeza que você já ouviu essa oração, você já deve ter feito essa oração, e muitos sabem de cor. Essa é a oração mais conhecida do universo, eu acredito assim. E hoje nós vamos falar sobre a oração. E o propósito dessa mensagem é que a gente entenda o que Jesus disse que deveríamos fazer quando nós estivéssemos orando. Porque essa passagem aqui de Mateus 6, Jesus estava no monte. Foi no Sermão do Monte que Jesus ensinou os discípulos como orarem. Havia uma grande multidão ouvindo os seus ensinos. E nós conhecemos as bem-aventuranças, foi nesse momento, nesse mesmo dia, que Jesus ensinou quem são os bem-aventurados, quem são os mais felizes. E nos capítulos 5, 6 e 7, eu acredito que durante toda uma tarde, durante todo um dia, o Senhor Jesus ensinou muitas coisas e que acrescentam muito na nossa vida. E uma delas foi como orar. E ele nos ensina, ele dá uma orientação geral de como nós devemos orar. E quando nós estivermos fazendo a nossa oração, quais são as nossas prioridades. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, para que o meu e o seu coração desperte cada vez mais o desejo de orar. Que nós possamos sair daqui crendo que o nosso Deus responde às orações e também entendendo qual é a maneira certa de orar. Amém? Então, vamos entender aqui. No capítulo 6, versículo 6, Jesus estava dizendo que quando nós formos orar, e essa é a primeira coisa que nós devemos entender aqui. Quando Jesus diz, quando você for orar, subentende-se que todos oram. Então, a oração deve ser uma constância na nossa vida. Nós devemos estar sempre em oração. Tem uma frase que diz que a oração não deve ser o nosso último recurso, mas deve ser a primeira coisa que nós iremos fazer. Nós precisamos estar em todo o tempo em oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar.
Então a gente entende que a oração não é para os momentos apenas de emergência, mas que em todo tempo nós devemos orar. Faz parte do nosso relacionamento com Deus, falar com Deus. O Senhor quer falar conosco, então nós devemos estar sempre orando. Só que muitas vezes a gente acha que a gente precisa ter um momento em silêncio, nós precisamos ter todas as circunstâncias ao nosso favor para conseguir orar, e não é assim. Quando nós entendemos que nós podemos falar com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode tirar um momento do seu dia em que algo te atribule, ou que você sinta de falar com o Senhor, você pode tirar alguns minutos no seu horário de almoço, ou no lugar que você estiver, e fazer uma oração, porque a oração nada mais é do que falar com Deus. E nós temos, através de Jesus, o livre acesso ao Pai. Então você pode orar ao Senhor, pode falar com o Senhor durante todo o dia e sempre que você quiser. E aí, Jesus prossegue ensinando: vá para o seu quarto e feche a porta. Isso fala de intimidade. É você com Deus. No momento em que você fecha a porta do seu quarto, não há ninguém mais te olhando. É você com Deus, e você pode abrir o seu coração, rasgar o seu coração e falar com Ele aquilo que você não tem coragem de falar com ninguém. E dividir com Ele aquilo que preocupa o seu coração, os seus desejos, os seus anseios, aquilo que te alegra, aquilo que te motiva. Você pode falar com Ele, porque Ele é seu Pai. Diz isso o versículo 6. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Muitas vezes nós temos uma visão de um Deus muito distante de nós. Mas aqui Jesus nos diz que nós devemos chamar Deus de Pai. E como é um pai? Um pai é alguém próximo de nós, alguém que nós temos intimidade para contar os nossos segredos, para falar da nossa vida. E muitas vezes nós temos a imagem de um Deus distante e começamos a olhar palavras muito difíceis, muito rebruscadas, para poder impressionar a Deus, mas não é isso que Ele quer de nós. Ele quer ter conosco um relacionamento de pai e filhos. Ele quer ter um relacionamento de pai com você. Então você pode falar com Ele de forma muito respeitosa, é claro. Ele é o nosso Pai, nosso Senhor, mas entendendo que Ele é o seu Pai. E como um pai age? Um pai cuida, um pai protege, um pai ama, um pai se importa com as nossas necessidades. Então a visão que Jesus quer que nós tenhamos de Deus é que Ele é um pai que está cuidando de nós, um pai que quer suprir as nossas necessidades e um pai que é infalível. O nosso Pai que está no céu é um pai infalível, um pai que tem todo o poder. E Ele quer cuidar de você, e Ele quer amar você, e Ele quer ter intimidade contigo. Então não perca a oportunidade de entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com o seu Pai. E aí, completa assim: então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Irmãos, no versículo 6, Jesus estava falando especificamente sobre orar em secreto. Mas no capítulo 6 e no capítulo 5, ele fala de outras atitudes que nós devemos ter no secreto. Jesus fala que quando nós formos dar esmola a alguém, que façamos no secreto. Quando nós formos falar com Ele, orar a Ele, que se faça no secreto. Porque os fariseus faziam as suas orações nas esquinas e em pé na sinagoga para chamar a atenção, para que quem estivesse passando visse que ele estava no momento de oração para receber glória. E aí Jesus disse que aquilo que eles queriam receber, que era a glória dos homens, eles já estariam recebendo. Mas nós entendemos que toda honra e que toda glória pertence ao Senhor. E é Ele que nos recompensa. Aquilo que você faz no secreto gera recompensas que todos irão ver. Mas quem dá essa recompensa é Deus e não os homens. Por isso que Jesus não queria que os seus discípulos, ao ouvirem isso, que eles entendessem que Ele queria que eles dessem glórias ao Senhor e não procurassem a sua própria glória, o louvor dos homens aqui na terra, mas que em todas as coisas, e até mesmo na sua oração, eles agradassem a Deus e glorificassem a Deus. E aí, completando, ele diz assim:
E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Mateus 6, 7 e 8. Tem muitas pessoas que a gente vê na Bíblia, pessoas que faziam orações repetidas como mantra. Quando Jesus estava lá no Monte Carmelo e os profetas de Baal começaram a invocar Baal, eles repetiam a todo momento: Baal, desça, Baal, apareça. E a Bíblia diz que eles ficaram uma tarde inteira repetindo a mesma coisa: apareça Baal, apareça Baal. E a gente sabe que Baal não apareceu. Nós entendemos que a vã repetição, dizer a mesma coisa toda hora, não é isso que agrada o coração de Deus. Repetir as mesmas palavras, repetir a mesma fala, é uma vã repetição e não tem valor nenhum. Mas nós não estamos falando aqui da oração que você persevera na oração. Estamos falando aqui de repetir a mesma coisa toda hora. Mas sim, você deve perseverar na oração. Se você tem alguma causa, alguma necessidade específica, você pode fazer igual aquela viúva que insistia com o juiz que julgasse a sua causa. Você pode perseverar em oração com o Senhor. Mas não fique repetindo as mesmas palavras como se fosse um mantra, porque assim fazem os pagãos. E quando Jesus nos ensina a orar, eles nos ensinam um modelo. A oração do Pai Nosso é um modelo para que nós possamos nos inspirar a falar com o nosso Pai da forma correta. Mas você pode falar com o Senhor com as suas próprias palavras, do seu próprio jeito, porque o Senhor quer te ouvir. Assim como um pai que tem prazer em ouvir o seu filho, o Senhor tem prazer em te ouvir. Então fale com as suas palavras aquilo que você está sentindo. Não se prenda em fazer uma repetição o tempo todo, mas abra o seu coração e fale como um filho, porque Deus quer ouvir você. E aí a gente entra no Pai Nosso, propriamente dito, a oração que o Senhor nos ensinou. E é interessante que Jesus divide, bem especificamente, o Pai Nosso em duas partes. A primeira parte, nós vemos que há 3 pedidos. Durante a oração, 3 pedidos acontecem. E os primeiros 3 pedidos falam a respeito do reino de Deus. E, de forma muito clara, o Senhor nos mostra que a nossa oração deve ter, em primeiro lugar, o reino de Deus. As necessidades do reino de Deus devem estar acima das nossas necessidades. E nós vemos isso quando Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6,33. Antes de nós pedirmos qualquer coisa, nós devemos pensar em Deus, na sua vontade e no seu nome. Então, por isso que se nós formos prestar atenção, o Senhor Jesus diz que nós deveríamos glorificar ao nome do Senhor, dizendo que santificado seja o seu nome. Nós deveríamos clamar para que o reino do Senhor venha, e nós deveríamos declarar que a vontade do Senhor deveria ser feita. Então, nós entendemos que, quando nós formos orar, acima das nossas vontades, a nossa prioridade deve ser o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Porque isso vai mudar totalmente o foco da nossa oração. Isso vai mudar totalmente o jeito que a gente se relaciona com Deus. E aí a gente vai entender que quando Jesus disse assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Está lá em Mateus 6, 9. E aí a gente pensa: mas Deus já é santo. Como eu posso santificar o nome do Senhor? Como eu, um ser humano, posso trazer mais santidade ao Senhor? Isso é impossível. Mas aqui Jesus não estava dizendo que nós tornaríamos Deus mais santo, mas que a nossa vida iria revelar o quanto Deus é santo. Nós, como discípulos de Jesus, iríamos mostrar para aqueles que estão ao nosso redor que nós servimos a um Deus santo. E isso muda totalmente a nossa forma de agir e de nos relacionar. Porque se Ele é santo, Ele nos convida a ser santo no nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com as pessoas que nos cercam.
no nosso trabalho, a nossa maneira de viver demonstra se nós servimos a um Deus santo, se nós servimos a um Deus justo, se nós servimos verdadeiramente a Deus. Porque fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, seja santificado, é viver para a glória de Deus. E será que as pessoas que olham para a nossa vida glorificam ao Senhor? Será que as pessoas que trabalham conosco, será que as pessoas que estudam conosco, será que as pessoas da nossa família, ao olhar para as nossas atitudes, santificam e exaltam o nome do Senhor? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Nós podemos sim glorificar ao Senhor com as nossas atitudes, com o que nós temos, com o que nós somos. E assim, fazer o nome do Senhor conhecido. Fazer com que a glória do Senhor seja manifesta através das nossas vidas. Porque se Ele é santo, Ele nos chamou também para ser santo. Então nós devemos ser como o Pai é. Santificar o teu santo nome através das nossas atitudes. E aí vem o segundo pedido, que é: venha o teu reino. E aqui Jesus estava falando sobre a expansão do reino de Deus. Essa tem que ser uma das nossas prioridades. Ver o nome do Senhor sendo conhecido em todos os lugares. Será que onde você está, o nome do Senhor está sendo conhecido? Será que onde você pisa, você leva o reino do Senhor junto com você? Quando nós dizemos, Senhor, venha o teu reino, nós estamos dizendo que o reino do Senhor, que é estabelecido no céu, também é estabelecido aqui na terra. E nas nossas vidas, ele deve ser estabelecido. Então, nós devemos orar muito para que o reino do Senhor se manifeste através das nossas vidas também. E nós podemos fazer isso quando nós intercedemos pela obra missionária. Neste momento, quando você estiver orando, quando você ora pelos missionários, pela obra missionária, você está dizendo, Senhor, venha o teu reino. Que o seu reino se manifeste em todas as nações. Que o teu reino se manifeste em Paraíba do Sul. Que o seu reino se manifeste no estado do Rio de Janeiro, Senhor. Que o teu reino se manifeste. Que o teu reino chegue a estas pessoas. E pode ser através da minha e da sua vida. E pode ser através dos nossos filhos que o reino de Deus vai se manifestar. Porque se nós orarmos para que Ele use pessoas, Ele pode me chamar para alcançar vidas. E Ele pode te chamar para alcançar vidas também. E aí a gente entra no terceiro pedido, que é focado no reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Mateus 6, 10. E aqui fica bem claro que antes de nós fazermos os nossos próprios pedidos, falarmos das nossas próprias necessidades, nós dizemos ao Senhor, Pai, antes da minha vontade, que seja feita a tua vontade. Antes de você pedir qualquer coisa, você precisa declarar, Senhor, não importa o que eu quero, a tua vontade tem que prevalecer na minha vida. E aí é um pouco arriscado. E aí pode dar até um pouco de medo, mas a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E se Ele te chamar para fazer a vontade dEle em algo talvez que você não estava pedindo ou esperando, creia que isso é o melhor. Um exemplo disso era Jesus no Getsêmani. Lá em Mateus 26, do 36 ao 45, mostra que Jesus, antes de ir para a cruz, ele tira um momento de oração, ele convida os discípulos para ir com ele ao Getsêmani, e lá naquele lugar ele ora. Por 3 vezes ele diz ao Senhor, Pai, se for a tua vontade, passe de mim este cálice, todavia que seja feita a tua vontade. Ele diz para o Senhor, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Senhor, se eu puder não passar por isso, eu não quero passar, mas todavia seja feita a tua vontade. A gente entende aí que a vontade de Jesus naquele momento como um homem, como um ser humano aqui na terra, era de não ter que sofrer a dor, a humilhação. Mas ao buscar o Senhor em oração, ele abre o seu coração para que a vontade de Deus prevaleça. Ele abre o seu coração para que seja feita a vontade de Deus. E aí a gente entende que a oração não é só um momento da gente pedir algumas coisas, mas também de ouvir a voz de Deus.
Jesus orou por 3 vezes para que ele entendesse que a vontade de Deus é que ele fosse até a cruz. Por isso, quando você estiver orando e quando você disser, Senhor, faça a tua vontade, esteja aberto a ouvir a vontade do Senhor e a principalmente obedecer à vontade do Senhor, assim como Jesus fez. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E depois que a gente ora, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, quando a gente se coloca à disposição para santificar ao Senhor com as nossas vidas, quando a gente declara que venha o reino do Senhor, que aconteça a expansão do reino de Deus no mundo, e quando a gente diz que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas, aí a gente começa a olhar para as nossas próprias necessidades. E quando você consegue chegar nesse passo a passo, e quando você começa a alinhar as prioridades, quando você começa de verdade buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, a sua oração flui da forma que o Senhor quer que ela aconteça. E aí a gente entra no nosso primeiro pedido quando a gente estiver orando. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Está lá no versículo 11 de Mateus 6. Quando a gente diz para o Pai, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, nós estamos dizendo, Senhor, supra as minhas reais necessidades. Porque às vezes a gente acha que a gente quer muita coisa ou que precisa de muita coisa. Mas quando você alinha a sua vontade com a vontade do Senhor, você diz, Senhor, supra aquilo que realmente eu preciso. Porque muitas vezes nós usamos o nosso momento de oração para pedir de forma muito egoísta. Nós praticamente declaramos, Senhor, me dê tudo aquilo que eu acho que eu preciso para ser feliz. Quando aquilo que nós precisamos para ser feliz é única e exclusivamente o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é tudo que nós precisamos. Mas, às vezes, nós usamos o momento de oração para dizer, Senhor, me dê, me dê, me dê e me dê. E aí, cada vez mais, nós queremos encher a nossa casa, encher a nossa vida de bens. Mas aqui o Senhor diz, peça ao Senhor que te dê a sua real necessidade. Não aquilo que você acha que precisa, mas aquilo que o Senhor sabe que vai fazer bem para você. E aí quando ele diz, o pão de cada dia. Isso significa que nós precisamos viver na dependência de Deus. É o pão de cada dia. Ele não diz aqui, peça o pão do mês inteiro ou peça o pão do ano inteiro. Ele diz, peça o pão de cada dia. Entenda que sou eu quem cuido de você todos os dias. Entenda que eu estou cuidando do seu hoje. Entrega o seu futuro nas minhas mãos e viva na dependência do Senhor. É isso que ele quer dizer quando você diz, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu confio que o Senhor está cuidando de mim e eu entrego o meu futuro em tuas mãos. E algo muito interessante aqui é que o Senhor Jesus diz que o pão é nosso. Você poderia ter lido ou entendido, dá-me o meu pão. Mas aqui Jesus mostra como nós vivemos em comunidade, como nós vivemos num corpo. E a visão bíblica de igreja é um corpo, uma família. Por isso que é de forma coletiva. O pão é nosso. Porque as nossas necessidades são também as necessidades do outro. E a necessidade do outro são as nossas necessidades. Muitas vezes nós oramos de forma egoísta, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa casa, a minha casa. Senhor, abençoe a minha casa, abençoe os meus filhos, abençoe o que é meu. Mas nós não pedimos ao Senhor que abençoe o que é do outro, abençoe os filhos dos meus irmãos, abençoe a família do meu irmão. Mas aqui o Senhor nos mostra que nós somos uma família, nós somos filhos do Pai. E nós devemos orar olhando também para a necessidade do outro, nós devemos orar pensando no coletivo e não de forma egoísta, somente aquilo que nós queremos, somente aquilo que nós precisamos. Então, quando você for orar, substitua o meu pelo nosso, substitua a minha casa pelas nossas casas,
o meu filho pelos nossos filhos. Orem pensando no outro, ore pensando no seu vizinho, ore pensando na sua cidade, ore pensando no seu estado. Não ore pensando somente em você e naquilo que você precisa, mas sim para aquilo que os seus irmãos em Cristo precisam, para que a sua família precisa. Amém? E depois o Senhor vem com o nosso segundo pedido numa oração, que deve ser esse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É o Mateus 6, versículo 12. A oração é um lugar de confissão de pecados. No momento em que você estiver orando, você deve abrir o seu coração, reconhecer quais são os seus erros, aquilo que você fez durante aquele dia que pode ter entristecido o coração do Senhor, aquilo que você fez, que você sabe que você errou. Você deve se chegar humildemente ao Senhor e pedir que Ele perdoe a sua dívida. E algo muito interessante sobre a dívida aqui é que nós não teríamos maneira alguma de pagar esta dívida. Nós não podemos pagar fazendo penitências ou pagar com boas obras pelo nosso erro, pelos nossos pecados. Somente o Senhor é poderoso para perdoar pecados. Somente o Senhor pode perdoar pecados. Por isso, peça perdão ao Senhor. Se você errou, a Bíblia diz que aquele que confessa um erro alcança misericórdia. Se você errou, se você tem errado, se você tem vivido na prática do erro, confesse hoje ao Senhor aquilo que você tem feito de errado e que o seu coração já não está mais em paz. Se é falar de alguém, se é isso que você tem feito, que você sabe que não é o certo, se é cometer algum tipo de atitude que você sabe que não condiz com aquilo que o Senhor gostaria que você fizesse, confesse hoje, porque aquele que confessa alcança a misericórdia. O Senhor quer que a misericórdia dele te alcance nesta noite. Não vá dormir com o peso de um erro nas suas costas. Não vá dormir com mais um dia um erro sobre os seus ombros, mas confesse e deixe. Confesse e alcance essa misericórdia. Mas uma parte muito importante aqui, quando nós pedimos a Ele que perdoe as nossas dívidas, logo em sequência vem uma sentença: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As nossas dívidas serão perdoadas na mesma medida em que nós perdoamos aquele que nos ofendem. Porque muitas vezes nós temos 2 pesos e 2 medidas. Muitas vezes nós vivemos errando com as pessoas. Nós sabemos que nós erramos com Deus, mas quando nós precisamos abrir o nosso coração para perdoar alguém, nós não queremos. Nós não queremos aceitar perdão. Nós não queremos liberar perdão. Nós não queremos aceitar um pedido de desculpas. E aí o Senhor condiciona que as nossas dívidas serão perdoadas do tamanho do nosso perdão para aqueles que nos devem. Então, nós pensamos que, se nós pedimos perdão ao Senhor, nós devemos ser capazes de perdoar também. Porque perdão não é um sentimento, perdão é uma escolha. Você deve escolher perdoar, você deve escolher abrir o seu coração para liberar perdão para aquele que te fez mal. A Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Já é um cálculo matemático para te mostrar que é racional. O perdão é algo racional. Se o seu coração estiver magoado, mesmo assim você deve perdoar. Se você sabe que aquela pessoa fez aquilo propositalmente para te atingir ou para te ferir, o Senhor diz que é racional, você deve perdoar. Você deve abrir o seu coração para perdoar, porque você também erra. Porque você também precisa de perdão. Então, quando você for ter uma situação em que você precisa perdoar, perdoe. Para que os seus pecados sejam perdoados. Para que a sua dívida também seja quitada. Porque da mesma forma que nós perdoamos, que nós queremos perdão, nós devemos perdoar aqueles que também fazem algum tipo de mal a nós. E aí, o último pedido que nós devemos fazer quando nós estivermos orando é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 13 diz assim. Nós devemos pedir ao Senhor que nos livre de pecar.
Nós conhecemos o nosso coração e nós sabemos aquilo que pode ser uma tentação para cada um de nós. E nós devemos apresentar ao Senhor as nossas fraquezas. Aquilo que você sabe que talvez está ao seu redor e que você talvez possa cair num erro. Apresente ao Senhor e peça ao Senhor que te fortaleça e que livre você da tentação e que te livre do mal. Peça ao Senhor que te livre do engano. Peça ao Senhor que te livre das tentações que te levam ao erro. Porque as batalhas são vencidas através da oração. Apresente ao Senhor aquilo que você tem mais dificuldade. A dificuldade é em perdoar. Se a dificuldade talvez é falar com alguém que você não fala. Talvez se a sua tentação é fazer fofoca. A sua tentação é comentar sobre a vida de alguém. Apresente ao Senhor essa fraqueza sua e peça ao Senhor que te livre dessa tentação e que te livre desse mal. E aí o Senhor Jesus finaliza dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus disse que nós deveríamos terminar as nossas orações reconhecendo que há um reino e que neste reino há um rei. Então nós devemos tirar o foco do que é terreno. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que está nessa terra e esquecemos que há um reino nos esperando. Há um reino celestial e neste reino há um rei todo-poderoso. Um rei que merece toda a honra e toda a glória. E aí como que a gente vai fazer? A gente vai esperar chegar a este reino? A gente vai esperar chegar ao céu para glorificar o nome do Senhor? De forma alguma. É aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós devemos, através das nossas vidas, através das nossas atitudes, glorificar e honrar o nome do Senhor. Nós devemos reconhecer que Ele tem todo o poder, que não há nada que Ele não possa fazer e que Ele merece toda a honra e toda a glória. Você lembra que lá no começo eu falei sobre o fariseu? Que o fariseu, quando ia dar esmola, ele fazia para aparecer. Quando ele ia orar, ele fazia para aparecer porque ele queria glória. Mas aqui no final dessa oração, Jesus deixa bem claro: toda glória pertence ao nosso Deus. Toda glória pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E nós precisamos reconhecer que Ele é o que merece a glória das nossas vidas. Nós devemos viver para a glória do Senhor. Então, hoje nós falamos sobre a oração e eu quero te fazer uma pergunta que você vai responder aí dentro do seu coração. Como está a sua vida de oração? E essa mesma pergunta eu faço para mim: como está a minha vida de oração? Será que quando nós oramos, nós seguimos o modelo que Jesus nos ensinou? Será que nós colocamos como prioridade o reino do Senhor? Será que nós colocamos como prioridade a vontade do Senhor? Ou nós apenas colocamos as nossas vontades, as nossas necessidades? Será que a nossa oração é uma vã repetição em que nós falamos sempre as mesmas palavras, sempre da mesma forma, de forma repetida? Ou será que nós estamos abrindo o nosso coração e reconhecendo quem nós somos, quais são as nossas falhas, quais são as nossas reais necessidades? E será que nós estamos reconhecendo que nós estamos glorificando ao Senhor através das nossas vidas? E aí uma frase de Max Lucado que eu gosto muito diz assim: o poder da oração não depende daquele que faz a oração, mas daquele que a escuta. Talvez você se sinta muito pequeno e você acha que no momento como esse de pandemia, que você não pode vir até aqui à igreja para receber uma oração pessoalmente, com alguém talvez impondo as mãos sobre a sua cabeça, a sua causa não será resolvida. Talvez a dor que você está sentindo no seu corpo não vai ser curado, você não vai sarar, porque não tem ninguém aí que possa orar por você. Mas eu tenho uma boa notícia. Você tem livre acesso ao Pai. O caminho está aberto. Jesus veio a este mundo para rasgar o véu do templo e te dar livre acesso ao Pai. Você pode abrir o seu coração nesta noite e falar com o Senhor a sua necessidade. Você pode abrir o seu coração e apresentar para Ele onde dói, o que te faz chorar, o que te faz sofrer. Qual é a sua necessidade, talvez física,
talvez a sua necessidade material. Porque a oração nos faz entender que nós não temos todo o poder, mas que através dela nós podemos falar com aquele que tem todo o poder. E nós vemos vários exemplos na Bíblia em que a oração teve poder e foi eficaz. Você já deve ter ouvido falar, como eu disse aqui, da história de Elias lá no Monte Carmelo. Haviam muitos profetas e o povo estava pendendo a adorar Baal, a adorar outros deuses. E aí, Elias convoca todos os profetas. E ele faz um desafio. Cada um vai clamar ao seu Deus. E aquele Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro. Então, todo o povo se reuniu para ver aquela cena. E Elias estava lá, e os profetas de Baal também estavam lá. E ele disse, pode orar vocês primeiro. E a Bíblia conta que eles oravam, e eles repetiam as mesmas coisas, e eles começaram até mesmo se flagelar, se cortar, se bater, e eles gritavam, e até mesmo eles entravam em transe, como se fosse mesmo um mantra. E eles ficavam fora de si, clamando ao Deus Baal que respondesse com fogo. E aí a gente vê que Baal não respondeu. Não respondia, e eles gritavam e não respondia. E Elias, que não era uma pessoa politicamente correta, e ele ainda dizia para eles, olha, grita mais alto. Talvez ele foi viajar. Olha, grita mais alto que ele não está escutando. E por fim, naquele dia, eles gritaram, clamaram, repetiram a mesma oração, aquela vã repetição, e Baal não respondeu. Mas quando Elias restaurou o altar, e ele fez uma oração dizendo, Senhor, Tu és o Deus verdadeiro, responda com fogo para que todos vejam que Tu és o Deus verdadeiro. A Bíblia conta que o fogo desceu do céu e queimou todo o holocausto. E a água que tinha sido derramada secou completamente. E todos reconheceram que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E é esse Deus que você serve. E é este Deus que quer ouvir a sua voz hoje. E é esse Deus que quer falar contigo, que te dá livre acesso. Nós reconhecemos muitas coisas maravilhosas que o Senhor faz. Talvez se você olhar pela janela, você vai ver a imensidão do céu. Talvez aí, se na sua casa tiver alguma planta, alguma coisa natural, você vai ver quão rico é a natureza, quantas flores, quantas cores, quantas coisas maravilhosas o Senhor criou apenas com uma palavra, haja. E o Senhor, nesta noite, apenas com uma palavra, Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode transformar a sua vida, se assim você o clamar. Porque a Bíblia diz que aquele que bate, encontra, a porta é aberta. Aquele que clama, aquele que chama, encontra a resposta. Então depende de que você se achegue a Ele, de que você abra o seu coração, derrame aos pés dEle a sua dor, a sua angústia, aquilo que tem te afligido, e que você fale com Ele e clame a Ele de todo o coração, porque Ele está pronto a ouvir a sua voz. Ele está pronto a glorificar o nome dEle através da sua vida.